Bem, então vamos estudar aqui a terceira parte, né, da aula que nós chamamos aí de cálculo de campos elétricos. Nessa aula nós vamos mostrar, né, nós vamos estudar aí como calcular o campo elétrico de um anel carregado e de um disco carregado, tá? Então, essas distribuições de carga, né, essa carga distribuída nessas geometrias, ela vai ser distribuída de maneira uniforme. Então, são cálculos aí que são padrão aí em Física 3, né? Eu vou mostrar para vocês como esse cálculo é feito, tá? Então, vamos lá. Então, vamos considerar aí um anel carregado, né? Um anel de raio A, né? E uma certa distribuição de carga aí, uma carga Q, distribuída ao longo desse anel. Carga positiva, vamos supor, tá? E essa carga ela está distribuída aí por igual, né? Uniformemente, né? nesse anel. Tá? Então vamos calcular aqui a densidade de carga para esse problema. Né? Vocês já sabem calcular a densidade de carga, é muito fácil. Né? A densidade de carga uniforme. Né? Então a carga é dividida pelo comprimento do anel. Tá? Esse comprimento do anel é justamente o perímetro desse aro. Tá? Então o perímetro desse aro, vocês sabem que é 2π vezes o raio. 2π vezes o raio, no caso o raio é A, então o perímetro do anel é 2πA. Então, a densidade linear de carga, lambda, é a carga total dividida pelo comprimento total do aro, pelo perímetro total do aro, que é 2πA. Tá? Bem, essa densidade de carga ela é uniforme, ela é constante. Para fazer o cálculo do campo elétrico, nós não temos como calcular diretamente para essa geometria de carga, obter aí imediatamente o campo elétrico em qualquer ponto do espaço, ao redor do anel. Tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos tomar aí um pedacinho da carga, um elemento de carga infinitesimal, e a partir desse elemento de carga infinitesimal, nós calculamos o campo que ele gera. E esse campo vai ser um campo de carga pontiforme. Tá? Então vamos considerar um pedacinho da carga dQ, tá? E esse pedacinho de carga infinitesimal, ele está aqui distribuído aqui numa pequena porção do anel, num pequeno comprimento do anel que nós vamos chamar de dl. Lembre-se que comprimento em inglês começa com L. Então, um diferencial do comprimento, uma pequena parte, uma parte infinitesimal do comprimento, nós vamos chamar de diferencial dl. Então, essa carga infinitesimal distribuída nesse pequeno comprimento do anel. Tá? Nós sabemos que a densidade de carga ela é uniforme a carga total dividido pelo comprimento total. Mas isso também vale, essa constante lambda, também vale aqui dentro desse elemento de carga. Essa carga dQ dividida por esse pequeno comprimento dl também tem que dar o mesmo lambda, tem que dar a mesma densidade de carga. Então, também lambda é dQ por dl, como nós já vimos. Aqui nessa expressão, eu posso isolar quem é o elemento de carga dQ, multiplicando lambda por dl. Então, lambda dl me dá o elemento de carga infinitesimal, e eu sei que lambda é Q dividido por 2πA. Tá? Então, esse é o elemento infinitesimal de carga. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos tratar esse elemento infinitesimal como uma carga pontiforme. E o campo da carga pontiforme é muito fácil para você calcular. Então, nós já vimos isso. Nesse problema do anel carregado, tá, nós não vamos calcular o campo elétrico em todos os lugares. Tá? Esse problema é mais difícil. Tá? Não é tão difícil, mas aqui, para os propósitos da disciplina de Física 3, tá, nós não precisamos aí avançar tanto. Tá? Depois eu vou mostrar como ficaria o cálculo em todas as posições do espaço. Aqui, nós vamos calcular o campo elétrico só na linha axial, só no eixo axial, no eixo do anel. O que é esse eixo axial? É a linha perpendicular que passa aí pelo centro do aro. Então, aqui, a origem do sistema de coordenadas é o centro do aro. Tá? Então, nós vamos calcular o campo elétrico ao longo dessa linha perpendicular, que está saindo da tela, a partir da origem. Tá? Por que isso? Porque aqui, nessa figura aqui, nós já podemos ver uma simetria. Tá? Existe uma simetria de carga aqui. Na verdade, essa simetria é uma simetria circular.
Então vamos supor que eu olhe para esse pedacinho de carga aqui, essa carga positiva. Nós sabemos que o campo da carga positiva se afasta dela. Então se eu olhar o campo produzido por essa carga, ele vai estar para essa direção. Se eu olhar o campo de outra carga, vai estar em outra direção. Se eu olhar o campo de outra carga, vai ter outra direção. Então cada uma dessas cargas vai gerando o seu campo aqui na origem. Então na origem vai acontecer isso. Os campos determinados por todos os elementos de carga vão ficar com essa aparência. Tá? Os vetores vão ter essa disposição. Tá? Isso vai acontecer, cada vetor aqui é igual em módulo ao outro, porque a carga está distribuída uniformemente ao longo do anel. Se tivesse um lado do anel que tivesse mais carga que o outro, esses vetores aqui, esse padrão, ele ficaria deformado. Não seria aqui um círculo, né? Ficaria, por exemplo, o campo aqui ficaria maior do que esse outro lado aqui. Então, olhando esse padrão aqui de campos elétricos, os campos elétricos de todas as cargas que eu tenho ao longo do anel, o que nós podemos dizer a respeito do campo elétrico na origem aqui, no centro do anel? Tá? Esse campo elétrico, ele vai ser zero, porque essa componente vai cancelar essa vai cancelar essa, e assim por diante. Isso aqui tudo vai cancelar. Tá? E o campo elétrico no meio do anel, por simetria, ele vai ser zero. Tá? Mas aí, nós não vamos calcular só no meio do anel, nós vamos calcular ao longo dessa linha axial. E ao longo dessa linha axial, vai acontecer algo semelhante ao que aconteceu aqui na origem. Tá? O campo elétrico ele não vai ser todo nulo, mas uma componente vai ter esse comportamento aqui, esse cancelamento. Tá? Então vamos ver aqui como calcular o campo elétrico desse problema. Então nesse caso, nós vamos admitir essa simetria. Eu tinha aquele plano, o plano do anel, YZ, e perpendicular a esse plano aqui, a linha axial, que eu vou chamar aqui de eixo X. Tá? Então nós vamos ter o raio do anel, a carga distribuída ao longo do anel e um elemento de carga. A pergunta é, qual é o campo eletrostático que esse elemento de carga produz? Por exemplo, num certo ponto, aqui, por exemplo, em cima desse eixo axial. Tá? Nós vamos chamar esse ponto, ele está aqui uma coordenada x da origem. Tá? X é o eixo e esse x é a coordenada desse ponto, em cima desse eixo. Nós só vamos calcular o campo elétrico ao longo desse eixo, em nenhuma outra posição. Em outras posições é mais difícil o cálculo. Vocês vão ver que o cálculo, mesmo só no eixo axial, ele dá um certo trabalho. Fora do eixo axial, a gente tem que usar outros métodos que seriam mais simples. Né? Seria mais simples utilizar outro método e não esse que nós estamos usando aí. Então, aqui, vamos considerar aí o campo eletrostático desse elemento de carga que nós vamos assumir infinitesimal. Então, esse campo, o campo da carga pontiforme, né, dQ, é igual a dE. Então, o campo eletrostático de uma carga pontiforme dQ é 1 sobre 4πε0, a carga dividido pela distância ao quadrado. Tá? Então, essa é a constante eletrostática, essa é a carga infinitesimal, tá? O elemento de carga, e essa é a distância R do elemento de carga até o ponto de medida. E é essa distância associada a esse vetor. Tá? E dessa maneira eu vou determinar aí, a partir desse elemento de carga, nós vamos determinar aqui um certo campo elétrico. Tá? Então, DE. Tá? Então, o campo elétrico DE está na mesma linha que a linha radial. Tá? Então, nós temos essa estrutura. Bom, para você calcular o campo elétrico total, o que você vai ter que pensar? Nós vamos ter que integrar aqui todos esses elementos de carga em torno do anel. Então, eu vou pegar esse pedaço, esse outro pedaço, tomando todos os pedaços e integrando aqui ao redor do anel. E isso vai produzir aqui vários campos elétricos dessa natureza aqui. Tá? Bom, aqui o elemento de carga nós já sabemos quanto vale. Tá? dQ nós associamos aí a densidade linear de carga lambda. Né? Então, dQ é lambda dL. Esse R ao quadrado, pela geometria aqui dada por esse triângulo retângulo,
Aqui o triângulo não parece retângulo porque está em perspectiva, né? Mas tem um ângulo de 90 graus aqui. Então, essa distância ao quadrado é igual a x ao quadrado mais a ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras. Tá? Então, de acordo com isso, então, eu tenho o valor de r ao quadrado, tá? E o valor de dq, que nós vimos aí, que é a densidade linear de carga lambda vezes dl. Então, lambda dl é o dq, constante eletrostática, distância ao quadrado aí dado pelo teorema de Pitágoras. Tá? Esse é o módulo desse vetor. Tá? Mas aí, quando você for fazer a integração em todos os elementos de carga ao redor desse anel, o que vai acontecer? Você vai ter esse vetor, outro vetor, e esses vetores vão se somar. E vai acontecer algo interessante nessa soma. Tá? Nós podemos ver isso fazendo a decomposição desse vetor, tá? Da seguinte forma. Esse vetor DE, tá? Veja que aqui tem um vetor e aqui ainda não tem. Tá? Tem uma diferença. Esse aqui é só um módulo do vetor. Esse é o próprio vetor, ele tem uma orientação. Então, eu vou projetar esse vetor DE ao longo da linha axial. A projeção desse vetor ao longo dessa linha é dada por esse vetor azul. E nós vamos fazer a projeção desse vetor também ao longo aí, de uma linha que é perpendicular à linha axial, ou um plano um plano perpendicular à linha axial. Tá? Então, nós vamos separar o campo elétrico produzido por esse elemento de carga em duas componentes, numa paralela à linha axial e outra perpendicular à linha axial. Nós vamos fazer essa separação, tá certo? E de acordo com essa divisão aí, nós vamos ter essas componentes. Então, para calcular essa componente em azul e a componente em rosa, eu preciso de um ângulo aqui. Então, vamos introduzir um certo ângulo, né? E a partir desse ângulo, você vai poder calcular cada uma dessas componentes. O que vai acontecer com essa componente em rosa aqui? Essa componente em rosa ela vai ficar assim para esse elemento de carga. Mas aí quando eu for percorrendo o anel, né, para calcular o campo total, essa figura ela vai girando junto. Esses triângulos aqui eles vão girando junto. E esse vetor ele vai girando. E você vai tendo esse padrão aqui. Muito semelhante ao que eu tinha aí no centro do anel. Tá? Então, o que vai acontecer com essa componente aqui, perpendicular à linha axial, essa componente aí em rosa, ela vai cancelar quando você integrar em todo o anel. Tá? Você vai ter esse cancelamento. Tá? Enquanto que a componente aqui axial do campo, ela vai sobreviver, ela não vai cancelar, ou seja, todos esses elementos de carga vão ter um campo aqui que atua nessa linha. Então, ao longo da linha axial, tá, o campo ele vai ser essencialmente nessa direção, né, nesse sentido, tá, nessa orientação. Tá? Ao longo dessa linha axial, eu não tenho campo perpendicular a essa linha, tá? Não tenho componente de campo. Então, nós vamos projetar esse módulo DE ao longo dessa linha e dessa linha. Para isso eu preciso esse ângulo θ, tá? Esse ângulo θ, a partir desse ângulo θ, vejo que a componente em azul aqui é o cateto adjacente a esse ângulo. Lembre-se, adjacente está ao lado do ângulo, tá? Adjacente significa ao lado. Então, como esse é o lado adjacente, né, cateto adjacente pela hipotenusa dá o cosseno. Então, esse lado aqui é a componente cosseno desse módulo. Então, DE cosseno de θ me dá essa componente. Enquanto a outra componente seria DE seno θ. Mas se você integrasse essa componente, variando aqui essas posições, essa componente ela desapareceria. Né? Você pode até fazer efetivamente essa integração, aí, levar adiante essa integração, e ela tem que sumir, ela tem que zerar. Aqui eu não fiz dessa maneira, eu estou assumindo aqui que está sumindo, mas você pode fazer aí, caso você tenha interesse aí de ver esse resultado. Né? Então, nós vamos dizer aí que o campo desse anel carregado ele está essencialmente ao longo da linha axial. Tá? E ele vai ter essa componente aqui, ele vai, o vetor campo eletrostático, ele vai estar nessa linha e vai ser essa projeção DE cosseno θ.
Aqui, cosseno de θ, nós podemos obter a partir desse triângulo retângulo. O cosseno de θ é o cateto adjacente ao ângulo dividido pela hipotenusa. Então, x dividido pelo módulo r me dá o cosseno de θ. Tá? Então, x dividido por r dá o cosseno de θ, ou seja, x dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado, que nós obtivemos aí o r pelo teorema de Pitágoras. Tá? Então, usando esse cosseno, eu posso projetar esse módulo do campo infinitesimal DE, e a partir dessa projeção eu obtenho a parte do campo que está ao longo da linha axial. A parte que não está ao longo da linha axial, que é perpendicular, vai acabar cancelando quando você somar sobre todos os elementos de carga. Então, vamos considerar só essa componente. Então, nós vamos ter o seguinte, que esse elemento de carga ao longo da linha axial, esse elemento de campo elétrico ao longo da linha axial vai ser K vezes dq, que é a lambda dl, dividido por r ao quadrado. Tá? Então, isso aqui é o dE. E, além disso, nós temos que considerar a projeção. Só a projeção cosseno vai sobreviver nessa integração. Então, nós vamos ter esse termo aqui, x sobre a raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado. Nós já vimos esse tipo de estrutura aí nas outras apresentações. Tá? Eu posso juntar esses dois termos. Aqui tem uma potência elevado a 1 e aqui uma potência elevada ao meio. Juntando esses dois termos, nós vamos ter aí um fator a 3 meios do denominador. Tá? Então, Q vezes x vezes dl dividido por 2πa vezes a constante eletrostática dessa maneira. Tá? Se você tivesse um fator seno, teria um outro termo também. E aí esse fator seno teria um a sobre x ao quadrado mais a. Teria aqui um outro termo, teria a componente y. A componente y seria dEy. A mesma coisa aqui na frente. A única coisa que você teria que trocar seria que aqui no lugar do x teria um a. Tá certo? Mas o resto ficaria igual. Mas essa componente aí, quando você integrasse, essa integração ela teria que se sumir, tá? Por simetria ela acaba cancelando, né? Só que é uma parte um pouco mais difícil de fazer, por isso que eu omiti aqui na apresentação, para não ficar tão complicado, tá? Já é complicado assim, tá? Bem, então para obter o campo elétrico total na direção x, eu vou ter que somar esses campos elétricos. Então, o campo elétrico total é a integral dos elementos de campo elétrico, certo? Então, eu tenho que integrar essa expressão. Tudo que não estiver associado ao diferencial, eu posso tirar da integral. Então, veja que integrando o diferencial de campo elétrico, nós temos essa integral, e a integral é feita em dl. Tudo que não for L, o elemento de comprimento, tá? Nós podemos tirar fora da integral. Então, aqui, todos esses termos vão sair da integral. Tá? Porque não tem nenhum L aqui. Tá? E aí nós vamos ficar com essa expressão. Tá? Então, o campo elétrico total, tá? Ainda só o módulo dele, ele é igual a 1 sobre 4πε0, esse fator vezes a integral de dl. Tá? Essa integral você pode fazer. Né? Você pode, é muito simples fazer essa integral também. Tá? Aqui nós vamos fazer ela de maneira mais intuitiva. Você pode parametrizar lá o anel e fazer esse cálculo. Tá? Então, quanto que vale essa integral? A integral de dl. Tá? Então, vamos raciocinar. Então, esse é o anel. Tá? Esse é o comprimento dl. O que significa você fazer essa integração? Significa que você vai realizar aqui implicitamente nós temos uma soma infinita desses elementos infinitesimais. Então, eu vou somar esses pedacinhos. Eu vou somando esses pedacinhos, um pedacinho mais outro pedacinho, vou somando esses pedacinhos infinitamente, aí eles têm tamanho infinitesimal. E o que você vai obter quando você terminar essa soma é justamente esse comprimento do aro. Tá? Então, esse comprimento, a soma de todos esses pequenos comprimentos, me dá o comprimento total do aro. Então, a integral de dl é simplesmente L, que é o perímetro do aro, que é 2πa, que nós já vimos. Tá? Então, no lugar desse integral de dl, nós vamos substituir esse fator aqui, que é o próprio perímetro do aro. Tá?
Se você quiser fazer essa integral aqui também, você pode substituir esse dl por um A deteta, né? Então, A vezes... Só que, desculpe, não vamos chamar de deteta. A vezes um ângulo φ aqui. A vezes dφ é igual a esse ângulo, esse diferencial dl. Aí você poderia integrar aqui o φ de 0 a 2π. E aí vai sair justamente essa integral aqui, tá? Como você faria essa integral. Tá? Aqui nós fizemos intuitivamente. Tá? Mais fácil para entender, né? Então, substituindo esse fator aqui, nós vamos ficar com essa expressão. E vejam ó, que interessante. Aqui já tinha um 2πa e aqui eu vou introduzir um outro 2πa. Isso vai cortar e nós vamos só ficar com a parte aí em preto, né? Então, o campo elétrico desse anel carregado ao longo da linha axial, né, ele vai ter essa expressão, né? Veja que esse é o módulo do campo elétrico, mas esse campo elétrico, ele está, nós já vimos aí que ele está ao longo da linha x, então ele vai ter a direção x. Então, esse é o módulo do vetor e ele está apontando ao longo da direção x. Então, desse lado do anel, ele vai apontar para lá, tá? Do outro lado do anel, ele vai apontar na direção de x negativo, tá? Ao contrário do eixo. Tá? Então, desse lado do anel, tá? Desse lado do anel, o campo é a favor do eixo. E do outro lado do anel, o campo é contra o eixo. Isso está aqui implícito nessa equação, porque esse x ele pode mudar aqui, pode mudar de sinal quando você passa de um lado para outro desse eixo. Tá? Então, essa já é a resposta. O campo eletrostático ao longo do eixo desse anel é dado aí por essa expressão. Tá? Então, nós temos aí esse padrão, né? E nós podemos ver como é que é esse campo elétrico aí, desse anel. Tá? Nós só calculamos ao longo da linha axial. Tá? Então, esse vai ser o campo nessa posição. Ele está ao longo da linha axial, tá? E teria esse valor aí. Você colocaria aqui o x, o raio do anel, né? A constante eletrostática, a carga que foi depositada, você tem o valor do campo. É bem fácil de fazer o cálculo, só usar. É uma fórmula que você pode usar aí, né? Pronto para usar. Tá? Então, aqui nós podemos fazer uma brincadeira. Tá? Nós vamos fazer uma aproximação de carga pontiforme. Vamos supor que você detesta esse anel, né? Como aluno, aí, muitas vezes os alunos não gostam muito desses cálculos, né? São muitos cálculos aí para você aprender. E aí você quer a distância do anel. Então você não vai medir o campo elétrico do anel nessa posição. Você vai medir aí num ponto aí mais afastado do anel. Então vamos supor que você vá se afastando do anel. Como é que esse campo elétrico ele vai se comportar? Quando eu vou afastando do anel, essa distância x ela vai ficando grande em relação ao raio do anel. Então, nós vamos fazer uma aproximação aí de cálculo do campo elétrico quando a distância x aumenta muito em relação ao raio do anel, ou seja, quando x é muito maior do que o anel, tá? Do que o raio do anel. E nessa aproximação, o que você vai perceber é que esse campo elétrico, né, o que nós vamos ter aí, né, quando o x ele vai para o infinito, na verdade, tá? Você vai se afastando cada vez mais do anel, você vai vendo isso, né? Quando você se afasta do anel, visualmente, né, vamos pensar assim, né, pensar de uma maneira mais intuitiva, visualmente o anel ele vai diminuindo de comprimento, de tamanho aí, na sua percepção. E essa carga ela vai ficando cada vez mais localizada, cada vez mais localizada. Quando você está numa distância infinita, para você, parece que toda aquela carga que estava distribuída no anel, o anel vai virar um ponto, ou seja, uma carga pontiforme. Então, moral da história, quando você vai para uma distância muito grande desse anel, tá, o campo que você vai perceber, tá, é justamente o campo de uma carga pontiforme. Então, como é que você vê isso? É muito fácil. Você faz o limite desse campo elétrico que nós obtivemos quando o x, a posição de medida, vai para o infinito. Se você se afasta muito do anel, qual é o campo que você vai medir? Então, para fazer esse limite, é fácil. Tá? Então, o limite dessa expressão, esse 1 sobre 4πε0 pode ir para fora, o q também. Né? Então, nós vamos ter isso. Tá? Você vai ter que fazer o limite dessa equação.
Para você fazer esse limite, se vocês não sabem, né, nós vamos usar nós vamos fatorar dessa maneira, ou seja, x mais a ao quadrado, nós vamos escrever como x mais a ao quadrado multiplicado e dividido por x ao quadrado. Veja que se eu multiplicar e dividir ao mesmo tempo por x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1. Então veja que isso aqui não mudou, né? Eu multipliquei e dividi pelo mesmo fator, tá? Mas aí se eu divido aqui dentro por x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1. E a ao quadrado por x ao quadrado dá a ao quadrado por x ao quadrado, né? Então nós vamos ter essa expressão, tá? E, deixa eu voltar aqui um pouquinho. E, além disso, veja que esse x ao quadrado, tá? Quando eu elevo ele, veja que todo mundo que está aqui dentro desse colchete aqui, todo mundo está elevado a 3 meios. Então, se eu elevar x ao quadrado a 3 meios, esse 2 cancela e esse x vai ficar ao cubo. Então, esse fator aqui, que aparece no denominador desse limite, nós podemos escrever assim: x ao cubo vezes esse fator a 3 meios. Tá? Agora eu vou colocar esse termo lá na integral outra vez, desculpe, lá nesse limite outra vez. Então vamos fazer limite dessa expressão quando x tende ao infinito. Tá? Quando x vai para infinito, o que vai acontecer? Aqui você pode dividir em cima e embaixo aí por x, né? Então, aqui eu divido por x, vai cortar esse x aqui, e aqui eu divido por x, vai ficar x ao quadrado aqui, tá? Então, a ideia aqui, né, é que quando você tem esse limite, tá? Quando o x vai para infinito, quando o x é muito maior, né? Veja que x é muito maior do que o raio do anel, tá? O x é muito maior do que o raio do anel, esse fator aqui vai para zero, tá? Esse fator vai para zero, isso aqui tudo fica 1, e esse limite aqui ele vai tender aí, né? Vai tender a 1 sobre x ao quadrado, tá? Na verdade, 1 sobre x ao quadrado, quando x vai para infinito, isso aqui vai para zero, na verdade. Isso aqui vai tender, esse limite, esse campo elétrico, ele vai tender a zero. Mas quando, nessa aproximação, quando o x é muito maior do que o A, nós podemos assumir que lá no infinito o campo elétrico vai ser o campo de uma carga pontiforme. Ele vai tender a zero e vai ter essa forma. Então, moral da história, seja qualquer distribuição de carga que você tenha aí, qualquer forma que você tenha, qualquer objeto carregado, tá? Qualquer geometria, você pode ter a complicação que você quiser. Tá? Quando você está próximo do corpo, é difícil você calcular o campo. Mas quando você vai para muito longe do corpo, o que acontece é que, muito longe, você vai perceber esse corpo como um ponto carregado. E um ponto carregado, o campo elétrico dele, cai com o quadrado da distância. Então vai ter essa forma aqui. Aqui não ficou exatamente muito bem feito esse limite aqui. Tá? Okay? Vamos lá, vamos ver agora como é que fica o campo elétrico desse anel aí. Então, essa é a expressão que nós obtivemos, tá? Então, se eu fizer um gráfico, né, o gráfico é de como o módulo desse campo, tá? Como o módulo desse campo depende da coordenada x. Você vai ver que no eixo axial, né, na parte positiva do eixo axial, o campo elétrico ele vai ter a mesma direção do eixo, tá? Ou seja, o módulo do campo, o módulo sempre é positivo, né? Mas aqui eu estou considerando também o sentido. Então, desse lado aqui, como isso aqui é positivo, significa que o sentido do campo é a favor do eixo. Tá? E vai ter um máximo aqui, na verdade você pode calcular esse máximo aqui fazendo máximos e mínimos dessa função aqui, dE, dx igual a zero. Né? Dá uma expressão complicada e na verdade você cai numa equação de biquadrada para resolver, né? Para achar a posição desse máximo aqui. Tá? E para o lado negativo, né, para esse lado, o aro estaria aqui, né, nesse plano, tá? Nessa linha. Tá? Então, para esse lado aqui, o campo elétrico,
o sentido aqui é negativo, né? Vai dar um sinal negativo aqui, e dessa maneira ele está contra o eixo, tá? Vai ser contra o eixo X. Então, para ver isso, vamos plotar aqui o gráfico, né? Então, tentei desenhar aqui a disposição das linhas de campo, o padrão determinado por essas linhas de campo. Então, vejo que aqui está o anel. Na verdade, eu fiz um corte do anel, aqui ele está cortado. Quando você olha para essa carga aqui e essa carga aqui, quando você está próximo disso, isso aqui parece uma carga positiva sozinha, uma carga pontiforme. E vai ter mais ou menos o padrão aí de uma carga pontiforme positiva, aqui próximo. Mas quando você se afasta um pouco, aí o campo das outras cargas vai começar aí você tem aí a superposição desses campos. Então, a superposição desses campos em todas as posições ao redor do anel, você vai ter esse, mais ou menos aí, isso aqui não é o cálculo exato, não é o cálculo, tá? Depois eu vou mostrar para vocês o cálculo, tá? Você vai ter essa disposição de vetores campo elétrico. Então, próximo, nessa região aqui, o campo elétrico é forte, mas conforme você vai se afastando, ele vai enfraquecendo. O cálculo que nós fizemos do campo elétrico aqui, aquela fórmula, é só ao longo dessa linha aqui. Só ao longo dessa linha. Tá? Então, desse lado, o campo elétrico ele está a favor do eixo. Vamos supor que o eixo X estaria nessa direção. E desse lado aqui, ele estaria contra o eixo X. Tá? Então, primeiro, ele vai aumentando, chega no máximo e depois reduz. Aqui, ele vai para o outro lado, né? Vai ter um sentido negativo no eixo. Tá? Então, ele aumenta em módulo, aumenta e depois diminui em módulo. Tá? Então, você tem esse padrão aí, fica, né? Vejo que não é tão simples você calcular aí como fica esse campo eletrostático para esse tipo de fonte carregada. Tá? Se você quiser fazer o cálculo do campo elétrico em todas as posições ao redor do anel, esse método que eu ensinei, ele não é mais adequado. Aí nós exploramos a simetria de carga do anel. Tá? Quando você tem um problema mais complicado, você pode utilizar aí o potencial eletrostático. Tá? E usando o potencial eletrostático, fica muito mais simples para você fazer esse cálculo. Na verdade, você pode fazer o cálculo usando aí o que se chama na matemática, aí, em números complexos, o que se chama transformação conforme. Então, o método aí que seria mais poderoso para você fazer esse cálculo de campos elétricos de diferentes fontes carregadas é você usar aí, por exemplo, o conceito de potencial eletrostático dentro aí fazendo transformações conformes, transformações complexas. Né? Nessa disciplina nós não fazemos isso. Essa é uma coisa avançada para você fazer. Eu vou mostrar ali para vocês depois, né? Vocês vão entender aí como é que fica isso. Tá? Então, esse é o padrão, né, de vetores campo elétrico. E tangenciando, esses vetores tangenciam, que são tangentes aí das linhas de campo elétrico. Tá? Então, aqui nós temos as linhas de campo elétrico aí, que vão ficar nesse padrão. Para você obter o padrão do anel, seria que girar essa figura aqui em torno do eixo de simetria, o eixo axial. Aqui. Você obtém o padrão espacial. Tá? Ok? Então, calculamos o campo elétrico do anel carregado. Então, vamos ver como se calcula aí o campo elétrico agora de um disco carregado. Então, nós fizemos um anel carregado, só uma linha de cargas carregada, né? Uma linha na forma de um círculo. Agora nós vamos calcular o campo de uma placa, né? Um disco carregado. Tá? Então vamos supor esse disco. Tá? Então aqui eu tenho de novo o plano, né? O plano YZ no caso. E eu agora vou considerar um disco e eu vou carregar esse disco com cargas. Eu vou depositar uma certa carga aí nesse disco. O disco ele tem, de novo, aí, ele tem um raio A. Tá? E eu vou colocar essa carga distribuída nesse disco. Vejo que colocar essa carga de maneira aí uniforme ao longo do disco não é tão trivial assim. Tá? Vejam aqui o jeito que eu desenhei, por exemplo, eu coloquei as cargas dessa maneira. Tá? Olhando essa distribuição de cargas, nesse desenho aqui que nós fizemos, como essas cargas estão distribuídas ao longo desse disco, tá? É óbvio que nesse desenho aqui, nessa representação que eu fiz, essa distribuição não é uniforme. Tá? Porque vejo que aqui tem muito mais cargas do que aqui. Está vendo que no canto aqui está faltando?
aqui está faltando, né? Então, não é tão trivial você distribuir as cargas uniformemente numa placa, num disco circular, tá? Então, aqui eu usei, para fazer essa distribuição, eu usei aqui as cargas aqui numa grade, num gradeamento, aqui num array retangular, tá? Mas quando você utiliza aí um gradeamento retangular na distribuição das cargas, elas não ficam distribuídas uniformemente. Você teria que utilizar um padrão de distribuição de cargas que fosse compatível aí com a geometria circular, tá? Mas isso não vem ao caso. Vamos supor aí que essa carga total está distribuída aí por igual, uniformemente, ao longo dessa área desse disco de raio A, tá? Então, para o caso do disco carregado, tá? De novo, nós vamos calcular o campo ao longo da linha axial. A linha axial seria uma linha que passa pelo centro do disco e sai da tela, tá? Então, aqui nós vamos definir o que se chama uma densidade superficial de carga, sigma, tá? Então, a densidade superficial de carga é a carga que se divide ao longo de toda essa área, a área S, a superfície S. Carga total dividida na área total. A área de um disco, de um círculo, né, é igual a π vezes o raio ao quadrado. Tá? Então, π vezes o raio ao quadrado é a área do círculo. Tá? Aqui no caso, o raio nós chamamos de A. Tá? Então, a densidade de carga nesse problema, nós vamos assumir como constante, uniforme. E ela vai ser dada como sigma é igual a carga total Q dividida nessa área total π ao quadrado. Tá? Então, esse fator vai ser constante, tá certo? Vai ser uniforme. Ou seja, a densidade de carga ela vai ser igual em todos os lugares, em todos os pontos desse disco. O que nós vamos fazer agora nós não conseguimos calcular o campo elétrico produzido por todo esse disco de uma vez só. Tá? Esse é um cálculo mais difícil, né? Então, o que nós vamos considerar aqui é o campo elétrico produzido por um elemento de carga, um elemento infinitesimal de carga. Eu poderia pegar aqui um pedacinho do disco e tentar calcular qual o campo elétrico associado, produzido por esse pedacinho do disco. Tá? Aqui nós vamos fazer um pouquinho diferente. Tá? Nós vamos trabalhar com elementos infinitesimais de carga que são anéis. Tá? Vocês vão ver por quê. Tá? Então, nesse problema, né, o nosso elemento infinitesimal de carga vai ser um anel delgado aqui. Tá? Ele vai ter um aro. Tá? Esse aro ele vai ter uma espessura muito pequena. Tá? E ele vai conter uma parte muito pequena da carga. Tá? Então, ele vai ter um raio. Na verdade, nós vamos fazer esse raio variar, porque o elemento de carga ele pode estar aqui no meio ou pode estar em uma outra posição. Então, nós vamos variar esse raio, né, o raio associado aí ao elemento infinitesimal de carga de Q. Então, nós vamos chamar esse raio de R. Tá? Eu usei esse outro R aqui, um R script aqui, para não confundir. Tem outro R que aparece no raio. Né? O raio, a distância do elemento de carga até o ponto de medida. Né? Então, o nosso elemento infinitesimal de carga dQ, ele vai ser esse anel delgado, tá? Ele vai ter esse raio e vai ter essa espessura. Essa espessura é uma espessura infinitesimal. Tá? Então, nós vamos tratar essa espessura infinitesimal como um diferencial, uma parte pequena do raio. Então, a parte interna desse anel ele vai até a posição R e a parte externa do aro vai até uma posição R mais dr. Tá? De modo que aqui eu tenho uma pequena área, uma área infinitesimal associada a esse aro, a esse pequeno aro. Tá? Então, nós vamos aqui na densidade de carga. Então, a carga que vai estar contida aqui nesse anel delgado de cargas, nesse elemento infinitesimal de cargas, em rosa, dQ, né, está associado aí a uma densidade linear de carga. Então, a carga dQ contida nessa área superficial, ds, me dá a mesma densidade de carga, sigma.
Então, a densidade de carga é a carga infinitesimal distribuída na superfície infinitesimal. Tá? E isso, obviamente, vai ser igual ao fator total, a carga total dividido pela área total. Tá? Então, dq é igual a sigma ds, como nós fazíamos antes. Então, o elemento de carga infinitesimal é a densidade superficial de carga vezes o elemento infinitesimal de superfície. Tá? Esse elemento infinitesimal de superfície é justamente a área desse anel de espessura infinitesimal. Tá? Então, como é que eu calculo a área desse aro? Né? Isso aqui é chamado de coroa circular, uma coroa circular infinitesimal. Então, como é que eu calculo isso? Tá? Então, o cálculo da área dessa coroa tem que ser feito da seguinte maneira. Imagine que você abra essa figura aqui, você transforme esse aro aqui, você abra isso e transforme num retângulo. Tá? Então, um retângulo ele vai ter um comprimento e vai ter uma espessura. Então, um comprimento e uma altura. O comprimento vezes a altura vai me dar a área desse retângulo infinitesimal, tá? Que é associado a essa coroa infinitesimal aqui, tá? Então vejam, se eu abrir esse comprimento aqui e deixar isso aqui reto, eu não fiz aqui na animação, vocês têm que também uma parte aí de física, né? Você utilizar a abstração, né? Algumas coisas a gente tem que abstrair, tá? Nem tudo a animação resolve, né? Então, você vai abrir esse aro aqui, deixar ele reto, tá? Então, ele vai ter esse comprimento aqui. Esse comprimento vale 2π vezes r, que é o perímetro. Então, o perímetro desse anel aqui é 2π vezes r. Tá? Esse perímetro vezes essa pequena altura aqui, dr, me dá a área dessa coroa infinitesimal. Então, 2π vezes r é esse lado, vezes esse lado, me dá ds. Então, ds é igual ao perímetro desse anel vezes a espessura dr infinitesimal. Tá? E aí nós multiplicamos esse elemento infinitesimal de área pelo elemento de carga, e nós temos aí que o elemento de carga, dq, é 2π vezes o raio, vezes sigma, vezes dr. Tá? Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos associar o campo desse anel carregado, agora, desse anel carregado infinitesimal, né? Nós vamos integrar sobre todos os anéis que nós temos aqui. Então, aqui eu tenho um anel, tenho outro, e assim por diante, e você vai somar todos os campos elétricos. Mas veja que esse problema do anel carregado, nós já resolvemos, nós acabamos de resolver esse problema. Tá? Então, eu já tenho o campo eletrostático gerado por um anel carregado desse. Nesse caso, o anel carregado é um anel infinitesimal, uma coroa infinitesimal de cargas. Tá? Então, basta eu somar sobre todos esses campos. E o campo desse anel, nós já sabemos, tá? Desse elemento de carga, que é um anel, ele está ao longo aqui da linha axial. Ao longo da linha axial, ele é só ao longo dessa linha, ou seja, ele não tem nenhuma componente aí, que seja perpendicular à linha axial, né, nessas posições. Tá? Então, temos aqui, né, outra representação do disco carregado. Então, nós vamos dividir o disco carregado em elementos infinitesimais de área. Esses elementos infinitesimais de área são anéis, tá? Anéis delgados, carregados. Tá? Esse anel carregado ele vai ter uma carga total dq. Essa carga total dq está distribuída nessa superfície infinitesimal ds, o que caracteriza a densidade superficial de carga sigma. Tá? E a partir disso, nós já sabemos que esse anel carregado, né, um pedacinho dele iria produzir esse campo aqui. Mas quando você soma sobre todos esses pedacinhos, vai ocorrer aquele cancelamento que nós vimos. Tá? Então, o campo elétrico desse elemento de carga, né, que agora nós vamos imaginar aqui distribuído aqui, vai ser dado por isso. Tá? E o que sobrevive aqui é só essa componente cosseno. Tá? Então, vai ficar tudo como antes, só que no lugar da carga dq, agora nós vamos substituir sigma ds. Tá?
Então, agora a nossa carga ela não está aqui num pequeno comprimento, mas ela está distribuída ao longo da área dessa coroa infinitesimal. Tá? Então, dq é sigma ds. ds é a área dessa coroa infinitesimal, como nós vimos. R ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras, é x ao quadrado mais esse outro r ao quadrado. Veja que aqui tem dois r's. Né? Então, esse r aqui é a distância do elemento de carga até o ponto de medida. Esse r aqui é o raio do anel infinitesimal que nós estamos considerando. Veja que esse raio ele vai ter que variar. Vou começar aqui com um elemento de carga que é um anel pequenininho aqui. E eu vou considerando outros elementos de carga que são anéis maiores aqui. Tá? Então, nós temos isso. Tá? Mas nós sabemos que desse campo total aqui, quando você integra sobre todos esses elementos aqui, só vai sobrar essa componente cosseno. Então, vou ter esse fator cosseno outra vez, porque o fator seno aqui, dE seno, ele vai cancelar dessa maneira, como antes. Então, a componente que sobrevive é só essa componente axial, dEx, que é dE vezes o cosseno de θ. Mas nós já sabemos quem é o cosseno de θ. Nesse caso aqui, o cosseno de θ é x dividido por esse r. Tá? Como antes, x dividido por r, só que agora o raio aqui é x ao quadrado mais esse r ao quadrado. Tá? O r ele vai ter um intervalo de variação que vai de 0 até o raio do disco, tá? Que no caso aqui é A. Tá? Então, nós vamos colocar aqui a projeção. Né? Então, dq sobre r ao quadrado, 1 sobre 4πε0, vezes o fator cosseno. Tá? Você vai integrar isso. Essa integração, né, para obter o campo elétrico total, o campo elétrico axial, você tem que fazer ao longo aí de todos você vai ter que integrar sobre todos os elementos infinitesimais de carga. Esses elementos infinitesimais de carga são anéis, e esses anéis têm um raio R aqui. Né? E esse raio ele vai variar de 0 até o raio propriamente dito do disco, que é A. Tá? Então, nós vamos ter que fazer essa integral. Né? Vejo que entre essa expressão e a anterior, né? Aqui eu não vou voltar, senão eu vou perder o áudio do slide anterior. Né? Mas aqui tinha 1 sobre 4πε0, em cima tinha 2π sigma vezes r vezes dr. Então, aquele 2π cancelou com o 4π que estava aqui embaixo, então ficou só 2 sigma x sobre ε0. Vezes essa integral. Essa integral ela é bem fácil de resolver. Né? Ela vai ter que ser realizada aqui entre os extremos 0 e A. Ou seja, aqueles anéis infinitesimais de carga, eles vão ter que variar entre 0 e o máximo do disco, que é A. Tá? Então, essa integral é bem fácil de fazer. Tá? Como é que você faz essa integral? Né? Vocês não precisam se preocupar com isso aqui. Nessa disciplina eu não vou cobrar nada dessas coisas de cálculo. Tá? Aqui nós vamos ver aqui coisas mínimas. Tá? Não fiquem preocupados. Os alunos, em geral, se preocupam muito. Né? Pelo menos na minha disciplina, vocês não precisam ter essa preocupação excessiva. Tá? Basta vocês fazerem as atividades que eu vou pedindo e que está tudo certo. Tá? Então, nós temos aqui essa integral. Então, como é que você faz essa integral? Eu vou chamar esse termo que está aqui embaixo de u. Né? Por exemplo, poderia até chamar de u ao quadrado aqui. Né? Poderia chamar isso aqui de u ao quadrado. Né? Nós vamos chamar aqui de u simplesmente. Qual que é o diferencial desse u? Quando você diferencia esse u ou deriva esse u em relação à variável x, du dx é 2x. Isso significa que o diferencial du é igual a 2x vezes dx. Tá? Então, eu vou substituir, em vez de fazer a integração em x, nós vamos fazer a integração em u. Então, aqui vai ficar u elevado a 3 meios. E aqui em cima, x dx, eu vou substituir por du sobre 2. Tá? Aqui faltou um x aqui, né? Depois eu coloco. Então, x dx é du sobre 2. Eu vou colocar aqui. E isso que está aqui embaixo é u a 3 meios. Então, eu tenho essa integral. Né? Então, por meio dessa transformação, você converte essa integral nessa. Mas essa integral, tá? U elevado a integral de u a menos 3 meios, du, essa integral é a integral de Cavalieri. Tá? Então, essa integral dá
a n mais 1 sobre n mais 1. Tá? Então, fazendo essa integral, você vai ter que ela é menos 1 sobre a raiz de u, mas u era isso. Então, nós obtemos o resultado dessa integral, é esse fator. Tá? Tá quase acabando. Tá? Então, o resultado é do campo eletrostático de um disco carregado por meio dessa integral. Né? Então, a integral dá isso. Nesses extremos aqui, vou fazer essa função no limite superior, com r avaliado em a, e menos essa função com r avaliado em 0. Tá? Então, no lugar do r, eu vou colocar a no limite superior e 0 no limite inferior. Superior menos inferior. Vejo que aqui o menos inferior vai juntar esse sinal junto com esse sinal, fica menos com menos, fica mais. A raiz de x ao quadrado é simplesmente x. Tá? Então, vai ficar 1 sobre x menos esse fator. Tá? Então, esse é o resultado do nosso cálculo. Tá? É justamente isso. Esse x aqui, se você quiser, você pode colocar em evidência e cortar com esse x aqui. Eu posso escrever dessa maneira aqui. Né? Então, dentro dessa raiz aqui, eu posso tirar o x fora, né? Colocar um x em evidência fora. Quando eu coloco um x em evidência fora, isso aqui vira 1. Isso aqui vai virar a quadrado sobre x ao quadrado. Tá? Vai ficar assim. Veja que se eu voltar esse x aqui, se eu colocar ele dentro da raiz, ele vai ficar x ao quadrado. E vai multiplicar esse termo e esse termo, e nós temos o que havia anteriormente. Tá? Esse x e esse x eu posso cortar com esse x que está lá fora. Tá? E a expressão que nós temos é justamente essa, o campo de um disco carregado, um disco finito, carregado uniformemente. O campo calculado ao longo do eixo axial. Tá? Fora do eixo axial, não ocorre aquele cancelamento aí dos campos elétricos e o cálculo seria mais difícil. Esse método não seria muito adequado para você fazer o cálculo, o ideal seria utilizar o potencial eletrostático. Tá? Então, aqui está o disco, né? Nós estamos olhando o disco lateralmente, né? De lado, um corte dele. Tá? Aqui é o eixo de simetria do disco, tá? Então o disco está no plano perpendicular aqui à tela. Tá? E aí o campo que nós teríamos, né? O campo, se você fizesse o cálculo em todas as posições, o campo tem essa geometria. Tá? Nós calculamos aqui, na aula, nós só calculamos ao longo desse eixo, ao longo do eixo axial, no meio do disco. Tá? Isso aqui é no meio do disco. Tá? Fora do meio você tem esse padrão aqui. Então, o campo elétrico do disco, na verdade, em 3D, seria essa figura girada em torno da linha de simetria axial aqui. Então, para obter o campo total, no espaço, você teria que girar essa figura em torno desse eixo aqui. Tá? E aí você obtém o padrão. E essas linhas me determinam aí as linhas de campo. Essas são as linhas de campo elétrico que tangenciam aí que são tangenciadas aí pelos vetores campo elétrico. Então, quando você está próximo à placa, o campo é grande. Conforme você se afasta da placa, o campo é pequeno. Tá? Você pode ver como essa função varia de acordo com a coordenada x que eu tenho. Vejo que quando eu estou próximo da placa, o campo é maior. Conforme eu vou me afastando, quando esse x vai aumentando, o campo vai diminuindo. De um lado da placa, ele está a favor do eixo. Do outro lado da placa, vamos supor que o eixo x ele esteja para cima aqui, né? Do outro lado da placa, o sentido dos vetores de campo elétricos é ao contrário do eixo. Tá? Então, né, desenhando dessa maneira, tá, vejo que na linha de simetria, que foi na linha axial de simetria que nós calculamos, então o campo elétrico ele vai diminuindo, né, para esse lado, tá? E para esse lado também ele vai diminuindo. Aqui a favor do eixo e aqui contra o eixo. Tá? Então, se você fizer aí o gráfico, né, o plot daquela função que nós obtivemos, tá? Você vai obter esse padrão. Tá? Na verdade, quando você faz o gráfico dessa função, você não obtém isso. Já vou explicar por quê. Tá? Você obteria essa parte, você obtém certo, tá? Mas a parte negativa aqui ela ficaria para cima. Tá? Ficaria errada, não fica certa. Na verdade, aqui tem um problema de descontinuidade, que nesse cálculo que nós fizemos, nós não vamos chegar nesse nível aí, tá? Mas existe aqui uma descontinuidade do campo elétrico,
Tá? Então veja que se eu estou desse lado do disco, o campo elétrico ele é forte e aponta para lá, ou seja, ele tem um sentido positivo a favor do eixo. Tá? Então se eu estou imediatamente desse lado do disco, o campo elétrico é positivo, ele tem um sentido positivo. Mas se eu estou desse lado do disco, o campo elétrico ele tem sentido negativo. Por isso que essa porção está para baixo aqui, dessa maneira. Então tem um salto aqui que nós chamamos aí matematicamente de uma descontinuidade. Tá? E esses valores aqui são os valores quando esse fator aqui é zero. Né? Quando esse fator é zero, isso dá sigma sobre 2ε0. A parte de cima aqui é mais sigma sobre 2ε0 e a parte de baixo menos sigma sobre 2ε0. Tá? Então, esse cálculo que nós fizemos, ele vale só para a parte positiva de x. Essa parte negativa tem a mesma estrutura, mas para você obter isso, teria que acrescentar aqui um fator 2, tá? Para fazer esse acerto. Nós não fizemos aqui. Tá? Esse é o campo elétrico axial de um disco carregado. Ok? Mais um pouquinho. Para um disco infinito, que nós fazemos aquela expressão ali, ir para infinito. O disco ele vai ter um raio infinito. Tá? Então nós vamos aumentando o raio do disco, vamos fazer o limite no qual essa expressão, né, no qual o raio do disco A vai para o infinito. Tá? Então nesse caso, quando esse termo aqui vai para o infinito, essa parte vai para o infinito. E 1 dividido por infinito tende a zero. Essa parte toda vai para zero. Tá? Nesse limite, só vai sobrar esse termo vezes sigma sobre 2ε0. Tá? Então, isso aqui vai para zero. Nesse limite, só sobra esse termo, que é sigma sobre 2ε0. Então, o campo elétrico de uma placa infinita é muito fácil. É a densidade de carga dividido por 2ε0. Tá? Nós vamos usar essa propriedade depois. Então, esse campo, para uma placa infinita, o campo é igual em todos os lugares. Tá? Não importa a distância que eu esteja da placa, o campo é sempre o mesmo. Ele é um campo que nós dizemos uniforme. Tá? Não importa a posição que você está e nem a distância que você está da placa, porque ela é, em essência, infinita. Okay? Depois nós vamos fazer o mesmo cálculo utilizando a lei de Gauss. Tá? E vocês vão ver que é muito mais fácil para fazer o cálculo. Tá? Não é tão complicado aqui como nós vimos na aula. Okay? Espero que vocês tenham entendido. Né?